Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Vimos aqui ao altar do Senhor porque a Eucaristia é esta celebração contra o medo. Cada vez que celebramos a Eucaristia, o Senhor volta-nos a dizer que não precisamos ter medo. Ele está conosco. É por isso que todos os dias o Senhor se faz presente neste altar, para que não nos sintamos sozinhos e perdidos diante dos desafios da vida. Pelas vezes em que nós nos apartamos da sua presença e temos medo, vamos pedir ao Senhor perdão para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos todos os homens com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Absalão, depois da derrota do seu exército, encontrou-se por acaso com os homens de David. Ora, o macho em que ia montado meteu-se por baixo da ramaria de um grande carvalho. A cabeleira prendeu-se nos ramos e ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto o macho que ele montava seguiu para diante. Alguém o viu e avisou Joabe. Vi agora Absalão suspenso de um carvalho. Joabe tomou 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Entretanto, David estava sentado entre as 2 portas da cidade. A sentinela que subira ao terraço da porta, sobre a muralha, ergueu os olhos e avistou um homem a correr sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei observou. Se vem só, traz boas notícias. Depois disse ao homem que chegara: retira-te para o lado e espera aí. Ele afastou-se e esperou. Entretanto, chegou um mensageiro etíope que disse: trago boas notícias, ó rei meu senhor. Hoje Deus fez-te justiça,
ao livrar-te de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: está bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: tenham a sorte desse jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para te fazerem mal. O rei ficou perturbado. Subiu ao aposento que ficava por cima da porta e começou a chorar, dizendo: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar. Meu filho Absalão, meu filho. Foram então dizer a Joabe: o rei está a chorar e a lamentar-se por causa de Absalão. Assim, a vitória desse dia transformou-se em luto para todo o exército, ao saber que o rei estava consternado por causa de seu filho. Naquele dia, o exército entrou furtivamente na cidade, como fazem as tropas envergonhadas quando fogem da batalha. Palavra do Senhor. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor, atendei-me, Senhor. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor, atendei-me, Senhor. Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e atendei-me, porque sou pobre e desvalido. Defendei a minha vida, pois vos sou fiel. Salvai o vosso servo que em vos confia, meu Deus. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor, atendei-me, Senhor. Tende piedade de mim, Senhor, que a vos clamo todo o dia. Alegrai a alma do vosso servo, porque a vós, Senhor, elevo a minha alma. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor,
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lago, reuniu-se uma grande multidão à sua volta e ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-lhe com insistência: "A minha filha está a morrer. Venha impor-lhe as mãos para que se salve e viva." Jesus foi com ele, seguido por grande multidão que o apertava de todos os lados. Ora, certa mulher, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens, sem ter obtido qualquer resultado, antes piorava cada vez mais, tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-lhe por detrás no manto, dizendo consigo: "Se eu ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada." No mesmo instante, estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. Jesus notou logo que saíra uma força de si mesmo. Voltou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou nas minhas vestes?" Os discípulos responderam-lhe: "Vês a multidão que te aperta e perguntas: quem me tocou?" Mas Jesus olhou em volta para ver quem o tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer, por saber o que lhe tinha acontecido, veio prostrar-se diante de Jesus e disse-lhe a verdade. Jesus respondeu-lhe: "Minha filha, a tua fé te salvou." Ainda ele falava quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: "A tua filha morreu. Por que estás ainda a importunar o mestre?" Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: "Não temas, basta que tenhas fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: "Por que todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu, está a dormir." Riram-se dele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que vinham com ele, entrou no local onde jazia a menina, pegou-lhe na mão e disse: "Talita cum", que significa: "Menina, eu te ordeno, levanta-te." Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação.
Porquê é que temos medo? Porquê é que tantas vezes o medo tem tanto poder sobre nós que consegue bloquear-nos, consegue impedir que caminhemos ou que tomemos certas decisões na nossa vida? Se nós interrogarmos os nossos medos, se os encostarmos à parede com os porquês, vamos descobrir que a raiz de todos os nossos medos estão nessa grande barreira que todo o ser humano teme e que é a morte. Todos nós temos medo porque temos medo de ficar sem vida. Temos medo de ficar sem aquilo que nos dá a vida, sem aquilo que nos faz viver. E, movidos por esse medo, vamos muitas vezes configurando, criando um estilo de vida. Um estilo de vida à defensiva. Um estilo de vida em que nós tentamos que nada nos roube aquilo que dá a vida. Mas esse estilo de vida, governado pelo medo, movido pelo medo, não é uma vida em liberdade. É uma vida escrava do medo, escrava da morte. E como é que podemos deixar de ter medo? Só se alguém for mais forte do que a morte. É isso que nos diz esta grande página do Evangelho que escutamos hoje. Há alguém que é mais forte do que a morte. Jesus. Jesus é mais forte do que a morte que tomou aquela menina e é mais forte do que todas as formas com que a morte nos atinge. A doença, o sofrimento e a tristeza. Tudo isto são micromanifestações da morte na nossa vida. Jesus é este que é mais forte do que a morte. E a grande pergunta que se impõe é: e nós, diante disto, o que é que nos cabe fazer diante deste Jesus que é mais forte do que a morte? Estimados irmãos e irmãs, eu acho que Jesus diz-nos hoje o que disse a Jairo, este chefe da sinagoga: não temas, basta que tenhas fé. Jesus diz a Jairo esta frase cheia de sentido depois de Jairo ter visto com os seus próprios olhos como aquela mulher doente há 12 anos, pela sua fé, foi salva, foi curada. Jesus diz a Jairo e diz-nos a cada um de nós: imita a fé desta mulher. Faz tu esta grande experiência da fé. E para isso diz-nos em primeiro lugar: não tenhas medo. Diante da morte da tua filha, no caso de Jairo, no nosso caso, diante dos desafios da nossa vida, não tenhas medo. Não te deixes paralisar pelo medo. A raiz da palavra medo, em grego, tem a ver com isto, de afastar-se, de sair do caminho, de desistir. Quando nós temos medo de alguma coisa, afastamo-nos dela. O medo tem sempre este poder de nos afastar da vida. Jesus, a primeira coisa que diz é: não tenhas medo. Não deixes que o medo da morte domine a tua vida, porque estou eu aqui, que sou mais forte do que a morte. E a seguir diz: basta que tenhas fé. A fé é dar como garantido aquilo que ainda não temos. E a grande pergunta é: quem é que nos garante aquilo que nós não temos na mão? Deus. Deus, em Jesus, garante-nos o que nós ainda não temos. Esta vida plena, esta vida cheia de sentido, esta vida que não fica a meias. O que Jesus diz é: não dês ouvidos ao medo, fia-te de mim, confia em mim, avança comigo. A fé é como uma luz, a única luz que nós temos para atravessar a selva escura dos nossos medos. Só esta fé, só este fiar-se de Jesus, que é mais forte do que a morte, é que nos permite passar pelo meio dos nossos medos e viver com alegria. Este Jairo é mais feliz do que David, porque
Jairo viu a sua filha voltar à vida. E nós, estimados irmãos e irmãs, ainda somos mais felizes do que Jairo, porque vemos a ressurreição de Jesus, acreditamos na ressurreição de Jesus. Esta menina voltou à vida, mas para uma vida que iria ser colhida pela morte mais uma vez. Jesus, pelo contrário, quando ressuscita, vive uma vida que já não é afetada pela morte. A morte já não pode tocar Jesus ressuscitado. E é nele que há de estar a nossa fé. É ele que vem até junto de nós e que nos diz: não temas, eu venci a morte. Fia-te de mim, confia em mim, acredita em mim. Irmãos e irmãs, Jesus continua a passar, fazendo o bem e ensinando que a fé cura e transforma, salva e ressuscita. Peçamos com humildade ao Pai que nos escute, dizendo: atendei-nos, Senhor. Para que os bispos, apóstolos de cada diocese e os presbíteros, animadores da vida cotidiana das comunidades, sejam homens ardorosos, incansáveis e repletos da força de Deus, oremos. Atendei-nos, Senhor. Para que a humanidade progrida nos valores ensinados por Jesus, ao atender um chefe aflito e curar uma doente desenganada, ou ao ressuscitar uma criança pegando-lhe na mão, oremos. Atendei-nos, Senhor. Para que os jovens de hoje que se revoltam e saiam de casa sintam que os pais todos os dias choram por eles e só desejam voltar a vê-los e a abraçá-los, oremos. Atendei-nos, Senhor. Para que acabem todas as guerras que há no mundo e os homens aprendam a resolver os seus conflitos com diálogo, cedência mútua e boa vontade, oremos. Atendei-nos, Senhor. Para que as famílias de todas as paróquias recorram a Jesus na doença, na aflição e nas lágrimas e sintam que Ele sabe acolher quem sofre, oremos. Atendei-nos, Senhor. Deus, nosso Pai, escutai as nossas súplicas e fazei de todos nós testemunhas da fé. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criastes o homem à vossa imagem e o fizestes renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles, também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador António, o nosso bispo eleito José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença.
Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Unidos a Jesus, que está vivo e nos dá a vida, oremos como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Na deslocação para comungar, devemos de manter a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna, cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que levais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.